calcular as contas públicas para saber se o dinheiro está sendo investido corretamente ou empregado corretamente nas coisas de interesse coletivo. Veja a importância, portanto, do princípio da publicidade. A regra geral é que todo ato administrativo ele tem que ser publicado. A regra é essa. O ato administrativo de interesse geral, ele precisa, além de ter acesso, além de ter concedido acesso a todos, ele precisa ainda sair estampado no jornal. Este de repercussão geral. E isso permite com que os administrados ou todos os órgãos de fiscalização, inclusive o Poder Judiciário, que eu não coloquei naquele rolzinho que eu tinha feito, o Poder Judiciário também pode fiscalizar, permite com que eles saibam aonde foi empregada a coisa pública, como ela foi empregada e se isso está correto ou se não está correto. Inclusive, nessa publicidade tem que ter as motivações que geraram este ato administrativo, esta ação administrativa. Gente, por fim, ainda nós temos o princípio constitucional da eficiência. O princípio constitucional da eficiência, detalhe importante, ele é um princípio que não nasceu com a Constituição de 88. Ele foi inserido através da emenda constitucional de número 19. Então, inserido através da emenda constitucional de número 19, o princípio da eficiência tem por objetivo tornar o Estado mais ágil. Fazer com que o Estado perca aquele ranço burocrático estatal, aquela morosidade. A coisa pública tem que ser tratada com agilidade, tem que ser com flexibilidade, porque senão a gente não consegue atender às necessidades da coletividade. Necessidades estas que mudam a cada dia. Os interesses públicos são flexíveis. Então o Estado, para acompanhar essa mudança dos interesses públicos, tem que conseguir agir de maneira rápida. Veja o caso dos hospitais. O hospital público é um ótimo exemplo disso. A pessoa doente não pode esperar morosidades ou coisas burocráticas. Ela tem que receber desde logo o atendimento. Obviamente, não pode uma pessoa ficar esperando dias e dias num corredor hospitalar. Ô professor, mas esse princípio ele só está no papel ou ele acontece na prática? Gente, com relação a fatos, nós não vamos abordar aqui neste programa. O que nós vamos abordar é direito. Com relação a fatos, eu não vou discutir como está a situação dos nossos hospitais. Mas uma coisa é certa, se cair no exame da OAB que o fulano de tal foi internado no hospital para atendimento médico e este fulano veio a falecer porque ficou ali esperando horas e horas ou dias e dias no corredor do hospital, a gente já sabe. A administração falhou e a responsabilidade é toda dela por ferir o princípio da eficiência. Acho que terminamos o primeiro bloco do nosso programa e se você tiver ainda interesse em saber um pouco mais sobre o direito administrativo, sobre esse importante tema e sobre a prova da OAB, fique conosco no próximo bloco do nosso programa, no quadro Pergunte ao Professor. Até lá! Já retornamos com o segundo bloco do nosso programa. Agora com o quadro Pergunte ao Professor. É neste quadro que você também tem a oportunidade de participar do programa. Você pode mandar um e-mail para a gente com as suas dúvidas sobre o direito administrativo ou sobre qualquer outra matéria do direito. Basta você enviar um e-mail para a gente. Use o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Então, sem perder mais tempo, vamos direto às perguntas importantes aí do público sobre o nosso tema do dia. Pode liberar a primeira pergunta, por favor. Professor Eduardo, a medida provisória conflita com o princípio da legalidade administrativa? Essa é uma pergunta muito importante. O princípio da legalidade administrativa
conflita com a medida provisória? Bom, como nós dissemos no primeiro bloco do nosso programa, nós falamos sobre o princípio da legalidade e dissemos que a legalidade administrativa é uma legalidade estrita, é uma legalidade fechada. O que significa dizer que a administração, ela nada pode fazer. Ou melhor, ela só faz aquilo que a lei determina ou aquilo que a lei autoriza. Se inexistir lei regulando determinada conduta, significa o quê, professor? Significa que a administração não pode praticar o ato que a lei está omissa em relação a ele. Se a lei não tratar, significa não pode fazer para a administração pública. Professor, medida provisória é lei? Esta é uma pergunta muito importante. Vamos começar falando o que é lei. Lei é um ato que obriga a todos, emanado lá do Poder Legislativo, depois de todo o processo legislativo. Então, lei é um ato que obriga a todos, que sai da onde? Que sai do processo legislativo. Passa por uma Câmara, depois vai para o Senado ou vice-versa, dependendo da iniciativa, da matéria, ou tem até algum quórum especial e privilegiado, que tem uma votação mais intensa. Mas este é o processo legislativo. Passou por isso, é lei. Medida provisória, ela vai passar por esse processo legislativo só num segundo momento. A medida provisória, ela nasce por ato do Poder Executivo mesmo, sem nenhum processo legislativo. E, professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que a medida provisória não é lei. Se ela não é lei, e mesmo assim obriga a todos, ou seja, quando sai a medida provisória e o Estado é um dos envolvidos, é um sujeito que deve cumpri-la, significa então que ele vai ter que obedecer à medida provisória, ele vai poder realizar atos que isso não fere o princípio da legalidade. Mas, professor, se não é lei e o Estado cumpre, realiza sem lei, então tem um conflito óbvio com o princípio da estrita legalidade. Você está certo, tem realmente um conflito com o princípio da estrita legalidade. Mas eu queria lembrá-lo de um pequeno detalhe. Aqui nós estamos estudando direito, nós não estamos estudando matemática. No direito, o 2 mais 2, às vezes, não é 4. No direito, muitas regras permitem exceção. Você pode até achar que isso não é a coisa mais interessante do mundo, mas para quem estuda direito, para quem gosta do direito, isso é muito bacana, porque o direito é fruto de interpretação. Então você vai poder interpretar essas normas jurídicas de acordo com todas as regras do sistema. De fato, a administração respeita a estrita legalidade, mas ela tem sempre uma exceção. Em caso de necessidades urgentes, que é justamente isso que trata a medida provisória, cabe uma exceção a essa regra de estrita legalidade. A medida provisória é uma exceção à estrita legalidade, porque não é lei e o Estado tem o dever de cumprir. A medida provisória, ela está prevista, se você quiser anotar aí, no artigo 62 da Constituição Federal. E é uma exceção muito importante deste essencial princípio de dever do Estado, de só fazer aquilo que a lei determina. Salvo algumas exceções, que são os seguintes casos. Medida provisória, como nós já citamos, mas temos também aqui o caso de estado de defesa e estado de sítio. Em caso de medida provisória, estado de defesa e estado de sítio, abre-se exceções ao princípio da estrita legalidade. E somente nesses casos. Por quê?